Nessa manhã nós vamos falar sobre os desafios e as perspectivas relacionadas às crianças desse tempo. A dimensão social, relacional, afetiva, espiritual, eclesiástica. Quais são os desafios da igreja diante dos desafios impostos pela infância deste tempo? Que atitudes as igrejas do Paraná devem ter em relação aos enfrentamentos, às contradições e às superações na evangelização das crianças paranaenses. Abra sua Bíblia em Isaías 62, versículo 1. Apenas esse versículo ele vai servir de base para a nossa reflexão dessa manhã. Isaías é um profeta de Deus que viveu nos tempos do Velho Testamento, cerca de 750 anos antes da vinda de Jesus. Um profeta que tinha algo a dizer à sua geração. Ele anunciava a respeito do Messias, mas era alguém consciente do seu tempo. Ele era alguém que sabia exatamente como o seu povo, a sua geração estava vivendo. E ele não se calou. Em determinado momento do ministério de Isaías, a declaração dele está aqui em Isaías 62:1, diz assim: Por amor a Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Daqui a pouquinho nós vamos voltar ao texto e eu quero mostrar para você algumas realidades. Eu pedi ao pessoal aí da projeção que me ajude, que o nosso grande trabalho hoje é despertar a visão, a missão e a estratégia para alcançar a janela 4:14. O enfoque principal da igreja hoje precisa ser levantar uma nova geração na janela 4:14 para transformar o Brasil. Qual deve ser a nossa missão? Já é a nossa missão enquanto instituição, enquanto junta de missões nacionais. Mas isso precisa ser a missão da igreja como um todo. Evangelizar e discipular cada criança em solo brasileiro. Qual é a nossa estratégia? Mobilizar o corpo de Cristo. Por isso estamos aqui hoje, para falar com você, para despertar você. Capacitar evangelistas de crianças, não apenas professores que transmitam ensinos. Nós queremos evangelistas, gente que esteja preocupado com uma decisão pessoal das crianças e do discipulado, que não é um discipulado rápido, passageiro, mas é algo que vai durar bom tempo, porque nós vamos estar construindo as bases de uma vida cristã duradoura e de uma vida cristã que vai fazer diferença na nossa nação. Evangelizar e discipular as crianças nos ambientes em que elas vivem. Onde estão as crianças hoje? Nas escolas, nos lares, nas ruas, nos projetos sociais, nas tribos indígenas, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades de pesca, no crack. Onde estão as crianças espalhadas por esse país? Nós precisamos ter projetos relevantes, eficazes, que possam alcançar nossas crianças nos ambientes onde elas estão. E aí entra o que a gente chama em singularidade e pluralidade. A singularidade é a mensagem do Evangelho, ela não muda, porque Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Então a nossa mensagem, ela não vai mudar. Mas é preciso uma pluralidade de ministérios, porque a geração de hoje não é mais a geração passada. Eu sou do tempo em que usava conga e depois o AP veio o tênis bamba. Mascava chiclete Adams e comia biscoito monstrinho crack-crack. Essa geração da década de 80 já não é mais a geração de 2013. E nós precisamos ter projetos que alcancem essa geração digital, a geração Y, que nós temos visto aí que está completamente plugada, conectada, interligada, mas ao mesmo tempo vazia, isolada, vivendo em grande perdição, sendo contagiada e contaminada por toda sorte de aberrações que são contraditórias à palavra de Deus. Precisamos ter uma pluralidade na forma de anunciar essa mensagem, porque depende do grupo, depende da classe social, depende do ambiente, mas a mensagem é a mesma, o projeto que precisa ser diferenciado. E o que nós vamos à frente, então? Como vamos chegar nisso? A janela 1040, na década de 80, foi aquela que deu início a essa nova visão da janela 414. A janela 1040 era uma faixa do mapa, é uma faixa do mapa que fica a 10 e 40 graus de longitude
a partir da linha do Equador, que forma uma faixa do mapa que fica nos países da Ásia e África, que eram onde estavam os povos menos evangelizados do mundo. E naquele tempo, quando as agências missionárias se deram conta dessa realidade, começaram a se levantar e enviar missionários em grande intensidade para essa faixa do mapa, porque estavam os países menos evangelizados do mundo. Hoje, os grandes missiólogos e os grandes pesquisadores de missiologia não falam mais em regiões geográficas para a evangelização, mas fala-se mais em povos, etnias, grupos específicos. Então, apesar de termos ainda países precisando serem alcançados pela evangelização, o enfoque hoje é muito mais étnico do que geográfico. E por isso, então, vem para nós esse desafio, que é a janela 414, que é uma faixa, uma parcela da população. Não é mais uma faixa geográfica, mas uma faixa demográfica, que vai dos 4 aos 14 anos. E por que essa faixa etária? Porque nesse período da vida está toda a formação cristã, social, emocional, intelectual. Todo o período de formação está nessa faixa etária. Se nós levarmos uma criança a ter uma experiência com Jesus nessa faixa etária, as probabilidades dela se distanciar do Evangelho são muito pequenas. O grande problema é que nas nossas igrejas nós estamos muito mais preocupados em ensinar conceitos e em descarregar conhecimentos do que realmente levar a criança a ter uma experiência pessoal, individual com Deus. Irmãos, hoje os nossos grandes pesquisadores e missiólogos têm levantado pesquisas que nos dizem que 4% da população cristã evangélica, dos líderes evangélicos, receberam Jesus depois dos 30 anos de idade. 10% entre os 15 e os 30 anos de idade. Agora preste atenção no que está em negrito. 35% receberam Jesus entre 10 e 14 anos de idade. E 50% receberam Jesus entre os 4 e os 10 anos de idade. Eu, pastor Daniel, estamos nessa faixa etária. E a grande maioria de nós está nos 85% que formam a janela 414. Significa que entre os 4 e os 14 anos de idade, 85% aceitaram a Jesus. Ora, se essa estatística é tão grande assim, por que temos gastado tão pouco tempo e tão poucos recursos no campo missionário mais fértil que nós temos, que são as crianças? Pode ir em frente no nosso slide. George Barna, que trabalha num dos grupos de pesquisa mais conhecidos do mundo, chega a afirmar que o maior desafio hoje é formar uma geração com cosmovisão bíblica cristã. E que se uma pessoa não for conduzida a uma experiência pessoal com Jesus antes dos 15 anos, as chances dessa decisão ser tomada depois cai para apenas 6%. Estamos falando das estatísticas, não dos milagres. Porque conversão é milagre. E a gente sabe que verdadeiros milagres acontecem na vida de muitos adultos. A gente vê isso todos os dias em missões nacionais. Mas nesse momento nós estamos falando de probabilidades estatísticas. E o quanto nós precisamos investir tempo e recursos na evangelização das crianças. Quais são os nossos desafios no Brasil hoje? 33 milhões de crianças até 9 anos de idade e 21 milhões entre 12 e 17 anos. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso num gráfico que mostra que 63% da população brasileira está na nova geração. Mas também nós temos o desafio da violência, 18 mil casos por dia de violência doméstica. E aí está todo tipo de violência, seja violência física, verbal, sexual. E a maior parte dos casos registrados acontece por parentes próximos. Pai, mãe, padrastos, tios, avós, primos cometem violência contra crianças. Na década de 90, a iniciação no tráfico de drogas era aos 15 anos. Em 2000, caiu para 12 anos. Essas são as pesquisas já documentadas. Mas pesquisas em andamento apontam que em 2013, as crianças estão entrando no uso, no consumo e no tráfico de drogas aos 10 anos de idade. A taxa vem caindo, ao longo dos anos a taxa vem caindo.
Todos os dias a gente consegue ter relatos dos nossos missionários que estão no campo missionário, especialmente aqueles que trabalham nas Cracolândias, de crianças cada vez menores, dependentes químicas, dependentes de crack. Quando são adultos, a gente manda para os centros de recuperação. Os CFCs e os centros de formação que nós temos, que têm resgatado dezenas e dezenas de jovens do crack. Mas e quando são crianças? A gente manda para onde? Não temos clínicas, não temos instituições, não temos lugares que cuidam de crianças que são dependentes químicas. E mais, crianças que não apenas usam o crack, mas que vendem o crack. Cada vez mais cedo, crianças traficando para sustentar o próprio vício. Em 75 cidades, e essa é uma pesquisa do governo federal, com mais de 300 mil habitantes, foram identificadas 24 mil crianças nas ruas. Os estados campeões nessas estatísticas são Rio, São Paulo, Bahia e, para sua surpresa, Paraná. Eu me surpreendi quando eu me dei conta que o Paraná está entre os 5 estados com mais crianças nas ruas. Isso é na sua casa. 41% das crianças de 0 a 24 meses, ou seja, 2 anos de idade, são desnutridas. Vivi uma realidade de Bahia, onde as crianças comiam farinha com água para não sentir fome. Em abril, eu estive no Amazonas, trabalhando no treinamento dos missionários radicais entre os ribeirinhos. Crianças que só comiam peixe com farinha, no tempo da vazante. Porque no tempo da cheia, os peixes ficam muito esparramados por causa da profundidade do rio. A dificuldade na pesca é grande, então só sobra a farinha. Crianças desnutridas, crianças que morrem com poucos anos de vida por causa de carências nutricionais. Isso não está acontecendo na África, é Brasil. Uma em cada 16 crianças morre antes de completar 5 anos de idade. Muitas vezes por doenças que poderiam ser prevenidas. Dados do Unicef. Pode ir em frente? Os desafios, então, da evangelização no Brasil nos próximos 10 anos. Quais são os nossos grandes desafios? Quais são as nossas realidades? Pode mostrar aí os nossos dados ainda. A nossa população está dividida dessa forma. Atualmente nós estamos contando 190 milhões de habitantes, sendo que no Sudeste 42%, 8% no Centro-Oeste, 8% no Nordeste, 28%, volta aí, por favor, 28% no Nordeste, 14% no Sul. Você vai perceber que 80% da população está na zona urbana e apenas 20% na zona rural. Há dados que informam que em 2050, 90% da população brasileira estará vivendo nas zonas urbanas e apenas 10% nas zonas rurais. Imagina o trânsito e a infraestrutura das cidades. 51% são mulheres, 49% são homens. Pode ir em frente. E olhando o Brasil, a gente tem esses dados, que você vai ver aí as faixas etárias. 9% são idosos, 28% são adultos, 28% também são jovens, 12% são adolescentes e 23% são crianças. Quando nós juntamos a nova geração num só gráfico que pega crianças, adolescentes e jovens, nós vamos ver que 63%, mais da metade da população brasileira, está na faixa da nova geração. Nós não podemos fechar os nossos olhos para essa realidade. Porque se nós perdermos a geração presente, daqui a 10, 15, 20 anos, nós teremos um país mergulhado na devassidão. Quer exemplos? Basta olhar para as leis que estão tramitando no Congresso Nacional. Leis que destroem a família. Leis que afrontam a nossa fé e que afrontam a santidade de Deus. Rio Grande do Sul, pertinho de vocês, o jornal Zero Hora do mês de junho publicou uma matéria em que a rede RBS está numa parceria com o governo do estado para a área de educação. E a RBS propôs alguns personagens folclóricos para ajudar as crianças na literatura e na alfabetização. Sabe quais são esses personagens? O diabo,
A Bruxa e o Bicho-Papão. Jornal Zero Hora, pode pesquisar e você vai encontrar lá a parceria entre a Rede RBS e o governo do estado do Rio Grande do Sul. Pessoas que estão levando a nova geração para longe do Senhor. Vamos em frente. Ainda olhando o Brasil, nós estamos vendo a população católicos, 64%, ou pelo menos nominalmente católicos, e a gente está vendo aí a Jornada Mundial da Juventude, que está mostrando a necessidade do catolicismo se renovar, se reescrever, se reorganizar. O tema é Ide e Evangelizai. Católicos, quem diria que a gente viria ver isso? Que a Igreja Católica está trabalhando na evangelização. Não chamam mais os ídolos e as imagens de imagens ou ídolos, chamam de ícones. Uma nova linguagem, popularmente melhor aceita, para que possa continuar propagando a idolatria. 22% de evangélicos. E aí, como diz lá no Nordeste, entra na farofa todo mundo. Até quem não confessa Jesus como Salvador está alistado aí como evangélico. Sem religião, 8%. E esse número cresce assustadoramente. Outras religiões, 3,20%. Agora presta atenção nos espíritas. 3.814.000 se declaram espíritas. 2% da população hoje. Agora vamos em frente. Aí está o nosso mapa de percentual evangélico. O verde, onde tem mais de 25%. O amarelo, entre 15% e 25% de evangélicos. O vermelho, menos de 15%. Vamos em frente. Aí estão outros mapas que mostram os estados menos evangelizados. Ceará, Sergipe, Piauí. Você vai ver que o seu estado, o Paraná, está em amarelo. Ou seja, sinal de alerta, sinal de que precisamos melhorar e avançar na evangelização do povo paranaense. Vamos em frente. Nossa visão enquanto Convenção Batista Brasileira, isso foi votado na Convenção Batista Brasileira. Brasil 2020, qual é o nosso alvo para daqui a 7 anos? Termos 21 mil igrejas e congregações. Chegarmos a 4,2 milhões de batistas, ou seja, para daqui a 7 anos nós queremos, almejamos, estamos trabalhando para sermos 2% da população. Os espíritas hoje já são 2% e nós ainda estamos trabalhando para daqui a 7 anos chegarmos a 2%. Meus irmãos, nós precisamos correr a passos largos para não perdermos o Brasil. E como vamos alcançar esse objetivo diante da realidade que nós estamos enfrentando? Diante dos fatos. E esses números são fatos, são realidades. Como nós vamos avançar? Como nós vamos chegar lá? Podemos ir em frente. Quero que você veja agora o vídeo que está circulando na internet, que a gente tem passado. Um pouquinho. Nós não vamos conseguir ver todos eles, mas eu estou disponibilizando ali no material que eu estou trazendo para vocês. E eu quero que depois, se você tiver interesse, você pode levar isso para você. Vamos ver primeiro o vídeo da Federação Espírita Brasileira. Preste muita atenção na forma como eles estão trabalhando com as crianças. Segundo Allan Kardec, a infância não é só útil e necessária, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e se melhorarem. A delicadeza da idade infantil nos torna brancos e acessíveis aos conceitos. Nessa fase é que eles podem reformar os caracteres e repelir os maus pendores. É o período mais propício para a assimilação dos princípios educativos, formando o caráter e preparando os homens do futuro. Bezerra de Menezes nos alerta. O momento que atravessamos no mundo é difícil e sombrio, enquanto as sociedades terrestres necessitam mais e mais dos cocheiros do Evangelho, a fim de que não se percam nos meandros do mal ou resvalem nos penhascos do crime os corações menos experientes e as almas desavisadas. A Escola de Evangelização Espírita Infantil vem dar ao espírito recém-chegado do mundo espiritual as orientações necessárias para que possa superar suas dificuldades morais, aproveitando bem a reencarnação, além de desenvolver aptidões benéficas ao seu caráter.
A Escola de Evangelização Espírita Infantil é um núcleo de trabalho do Instituto da Criança, cuja tarefa é evangelizar crianças de 0 a 11 anos de idade, tanto no centro espírita quanto no posto de assistência. Esta metodologia tem como modelo as escolas de evangelização infantil do mundo espiritual. Geralmente, as atividades da Escola de Evangelização Espírita Infantil se realizam aos sábados pela manhã, a partir das 8 horas. Até às 9h30 acontecem 2 momentos importantes. A Escola para a Formação de Trabalhadores Civis, onde as crianças com aptidão para evangelizar outras crianças são preparadas na sublime tarefa de evangelização. E também o planejamento das aulas com todos os evangelizadores. Esta atividade é alternada quinzenalmente com as visitas domiciliares, onde a família de cada evangelista é visitada pelo menos uma vez por ano. Prestou atenção? Todos os sábados, os espíritas estão trabalhando na evangelização das crianças. E se você prestou atenção, eles não apenas ensinam às crianças os princípios de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, mas eles ensinam as crianças a discipularem e evangelizarem os seus amigos. Se uma criança falta, eles imediatamente vão visitar. Será que na nossa escola bíblica dominical é assim? A criança faltou e a gente vai lá visitar? Vamos ver agora um pedacinho dos Testemunhas de Jeová, ensinando as crianças como evangelizar na sua rua. Testemunhas de Jeová, vamos lá. Deixe-me contar uma história. Ela fala sobre uma manhã não muito comum na rua Mulberry. Começa tudo bem normal, com os grilos cantando à noite. Muitos ainda com sono pesado, porque a semana foi cheia e longa. Quando o sol começa a aparecer e manda a noite embora, o pessoal começa a acordar e dar boas-vindas ao sábado. Agora, sábado é um dia de descanso, mesmo que você não seja judeu ou adventista. Todo o tempo para fazer tudo que não se tem tempo para fazer na semana é a hora agora. Tem quartos para arrumar, folhas para juntar, bolachas para fazer e lixo para pegar. Mas nesse dia tão atarefado, tem a visita de você sabe quem, com as Testemunhas de Jeová. Agora, a rua Mulberry era bem conhecida pelas portas difíceis de abrir. Ninguém conseguia colocar no par da sentinela ou despertar. Não é que as pessoas eram más, mas eram muito ocupadas com o que tinham para ouvir a mensagem de Deus. Faz jus à reputação, ao desafio que as testemunhas tiveram, todos os irmãos e irmãs, em fazer o que fosse possível para falar com eles. Pode cortar? Depois está aí, depois você pode continuar, é um vídeo que tem 6 minutos, não tem como a gente ver tudo, mas eu quero mostrar para você que a forma como os Testemunhos de Jeová estão ensinando as crianças a persistirem na evangelização junto aos seus pais, mesmo quando as ruas são fechadas e difíceis de se colocar a sentinela ou a despertar. Você veja que os Testemunhos de Jeová estão preocupados em ensinar as crianças como ganhar outros. Nós não vamos ver todos os vídeos, depois tem um vídeo sobre um dos líderes do islamismo, mostrando como ensinar as crianças a respeito das doutrinas do Alcorão e como ensinar as crianças no mundo ocidental a permanecerem firmes no Islã. E tem também um vídeo que mostra como está a exploração sexual nas ruas das grandes cidades. Vamos em frente aí com os nossos slides. Irmãos, é tempo da gente acordar para essa realidade. Quando a gente vê tudo isso, será que essa é a imagem que representa as crianças do nosso país? Talvez seja.
Mas eu quero mostrar para você uma imagem que talvez fale mais profundamente sobre a nossa realidade e mais adequadamente sobre a forma como Isaías estava falando no texto bíblico. Crianças ribeirinhas, as crianças e as drogas, as crianças no Vale do Amanhecer e as crianças exploradas sexualmente. Olhe para essa foto das crianças no Vale do Amanhecer em Brasília. Essas roupas são roupas adequadas para as crianças irem para o templo que existe no Vale do Amanhecer. E se você já leu um pouquinho sobre isso, você vai saber que lá no Vale do Amanhecer, cada grupo tem uma roupa específica. E quando essas crianças são vestidas dessa maneira, elas são autorizadas pelos seus pais a irem para o templo lá do Vale do Amanhecer, que é uma seita esotérica que mistura todo tipo de coisas ocultas. E essas crianças estão sendo preparadas para incorporarem espíritos. Quem chegou primeiro lá, irmãos? Foram aquelas pessoas dessa seita diabólica que estão preparando essas crianças para incorporarem espíritos. Mas Deus é misericordioso e cheio de graça. Lá dentro do Vale do Amanhecer nós temos um missionário, um casal de missionários chamado Valdeir e Morgana Contaifer. E ali eles estão trabalhando na evangelização das crianças, para que elas recebam não os espíritos do mal, mas recebam a Jesus e tenham em seus corações o Espírito Santo de Deus. Mas quantas crianças ainda estão perdidas sem Jesus? Pode passar? Embora existam igrejas que trabalhem na evangelização e no discipulado das crianças, na grande maioria das igrejas, nós temos poucas pessoas habilitadas para ministrar a palavra de Deus para as crianças. Colocamos as crianças na salinha ou no cultinho, que muitas vezes nós colocamos no diminutivo, não por uma questão afetiva, mas por uma questão diminutiva mesmo. Quero perguntar aos pastores aqui presentes, qual foi a última vez que você pregou para uma criança? Qual foi a última vez que você pregou no culto das crianças? Você é pastor da igreja? E as crianças também são a igreja. Quero perguntar para os líderes, quantos de nós aqui temos olhado para as crianças como realmente seres humanos que precisam conhecer da graça de Jesus? Poucas atividades envolvendo as crianças em experiências de aprendizado e de serviço ao Senhor. Escola dominical, EBF, campanhas de evangelização, encontros, coral infantil, sociedades internas, acampamentos. Algumas igrejas ainda mantêm essas atividades, mas algumas dessas atividades estão muito mais voltadas para a diversão, para o entretenimento, do que para uma preocupação com a transformação da vida das crianças. E aí o que acontece, irmãos, é que quando chega na adolescência e na juventude, nós vemos muito deles indo para longe do Senhor, para fora da igreja, muitas vezes filhos de pastores, de líderes. O que aconteceu? Eu aprendi na infância que Deus não tem neto. Eu achava no início que Deus tinha neto. E eu perguntei para o meu pai e para minha mãe se eu era neta de Deus. Porque se meu pai e minha mãe eram filhos de Deus, então eu era neta de Deus. Mas eu aprendi que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. E só se tornam filhos de Deus aqueles que reconhecem os seus pecados, se arrependem e convidam Jesus para entrar em seus corações. Evidentemente, uma criança não tem pecados tão trágicos e terríveis como os adultos, mas nasceram com a mesma herança pecaminosa que nós nascemos e precisam da redenção. Precisamos encarar essa realidade com seriedade. Pode ir em frente. Pouco interesse em investir para dar o melhor em todos os aspectos, para que as crianças tenham prazer em estar na igreja e possam conhecer a salvação e Cristo e crescer na vida cristã. Como é a sala na sua igreja? Como é a sala das crianças? Quais são os recursos? Muitas vezes damos para as crianças lápis que não tem ponta. Damos para elas uma sala apertada, que não tem muito o que fazer. Às vezes sentam até no chão porque não há cadeiras. Quando deveria ser o contrário. Nós devemos dar os melhores recursos para as crianças, porque este é o campo mais fértil. Aí está as maiores probabilidades de frutos, de colheita. Pouca convicção quanto ao fato de que uma criança pode e necessita nascer de novo. Muita informação, muita recreação, muita diversão e pouco investimento na transformação. Vamos em frente. Aí nós temos alguns textos onde a Bíblia toda fala sobre a necessidade, a importância
de levar as crianças a uma experiência com Deus, de ensinar as crianças um relacionamento com Deus. Textos conhecidos dos irmãos, pode ir em frente. E aí a gente vai chegar então nessa questão de Isaías, quando nós lemos de Isaías 62, que nós precisamos ter o mesmo sentimento que havia no coração do profeta Isaías. E o texto para nós, pode passar em frente, ele diz o seguinte: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém eu não descansarei. E eu queria que você pensasse, trocando essa palavra Sião e Jerusalém pelo Paraná. Vamos ler isso? Parafraseando o texto, transformando essa palavra no Paraná, trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto. Vamos ler juntos? Por amor do Paraná, eu não sossegarei. Por amor ao Paraná, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. A nova tradução na linguagem de hoje que está em frente diz assim: eu amo o Paraná e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Esse é o sentimento do seu coração. Então é preciso evangelizar as crianças e levar as crianças ao encontro com Deus. Não olhar apenas para as crianças dentro da nossa comunidade, os filhos dos crentes, mas olhar para as crianças que estão do lado de fora, as crianças que estão perdidas, sem conhecer de Jesus e sem saber que Jesus transforma as suas vidas. Qual é a nossa postura e qual era a postura do profeta diante do povo? Não calar e não descansar. Em 2008, depois de ter passado 10 anos no interior de São Paulo, plantando igrejas, Deus me levou para trabalhar na Bahia. Tem algum baiano aqui? Sempre tem baiano, graças a Deus por isso. Saudações baianas para os irmãos. Fui trabalhar na Bahia. Eu vivi uma realidade de interior de São Paulo. Plantei igrejas em cidades de colonização italiana, povo católico de origem, de cultura. E depois de 10 anos plantando igrejas em algumas cidades do interior paulista, Deus vira a página da minha vida e diz: segue em frente. E eu fui para a Bahia aprender a falar oxente, bichinho, painho, maninha, comer cuscuz, acarajé e vatapá. E aprender a falar assim meio arrastado. E em 2008, quando nós chegamos junto da Operação Missionária Jesus Transforma, os amarelinhos. Começamos o trabalho de visitação de casa em casa. No início foi muito difícil, mas a nossa proposta era não nos calar e não descansar até que a cidade de Morro do Chapéu conhecesse Jesus. Paramos numa casa de uma senhora chamada Olga, uma mulher sertaneja, típica sertaneja, alta, forte, morena, de voz brava que falava: o que esse povo está fazendo em minha porta? Na casa dela estava sua neta, Alane, 9 anos de idade. Alane olhou para nós de camisa amarela da Trans, com a bolsinha verde de Missões Nacionais e perguntou: vocês são do Bolsa Família, é? Vieram do Lula ajudar a gente? Eu falei: nós não somos do Bolsa Família, nós viemos ajudar vocês sim, mas não com Bolsa Família, mas com algo que vai mudar a vida de vocês. Na porta estava sentado o seu Joaquim, o avô da Alane, que faleceu agora há 2 meses. E eu entendi na Bahia, pelo menos no sertão é assim, Salvador não é tanto, mas no sertão é assim. O homem anda de peixeira, com a peixeira na bainha para todo lado. E qualquer coisa ele responde com a peixeira. Há muitas mortes e muitas brigas com facada por causa dessa cultura. Mas quem diz para o homem para que lado a peixeira vira é a mulher. Porque Joaquim estava sentado na porta e Joaquim perguntou o seguinte: o que esse povo quer? E Olga perguntou: fique quieto, Joaquim, que quem está falando sou eu. Vocês são da lei do crente, é? E eu, para ser engraçada, né, naquele discurso ali, eu já fiquei meio assustada, querendo ser meio engraçada, quebrar o gelo. Eu falei: não, nós não somos da lei, nós somos da graça de Jesus que transforma. E vocês ensinam Bíblia? A gente ensina, sim, senhora. Então vocês são da lei do crente. E eu quase desmaiando com a perna bamba, eu: sim, senhora, então nós somos da lei do crente. E eu quero então que vocês venham aqui toda semana ensinar a Bíblia para esses meninos, que esses meninos são muito levados, e eu quero que eles vão para a lei do crente para ver se sossega. E foi assim que eu comecei a estudar a Bíblia na casa da dona Olga. 12 adultos e uma penca de crianças. Dona Olga era analfabeta,
Mas a Alane, a sua neta de 9 anos, sabia ler e escrever. E aquele livrinho do Evangelho de João que a gente usa na trans, Dona Olga deu para a Alane e falou: Alane, você escreve no livrinho o que Projac vai falar. Sabe o que é Projac? Lá no Nordeste, professor é professora, professora de inglês, professora de português. E se eu ia ensinar a Bíblia, eu era professora da Bíblia. Mas eles têm uma mania assim: se eles gostam de você, se eles vão com a sua cara, eles colocam as coisas abreviadas. Se não gostar de você, vai chamar aquela professora. Mas se gostar de você, vai dizer aquela pró. Muda o tom, é cultural isso. E eu virei, graças ao Senhor Jesus, a pró Jaqueline. Mas era muito grande falar pró Jaqueline, então eu virei Projac. Era Projac pra cá, Projac pra lá. E se você for lá em Morro do Chapéu, onde está a Igreja Batista em Pedra Grande, você vai conhecer. Pergunta lá: conhece Projac? Eles vão dizer: eu conheço Projac. E começamos assim, irmãos, toda semana ensinando a Bíblia naquela casa. Semana a semana, falando de Jesus e apresentando Jesus. A Alane escrevia no livrinho o que a gente ia falando e aquelas pessoas iam respondendo. No final da 4ª semana eu fiz um apelo perguntando quantas daquelas pessoas aceitavam Jesus. 12 adultos. Nenhum deles expressou ali uma decisão ao lado de Jesus. Nem levantou a mão, nem se mexeu na cadeira. Mas a Alane, aquela menina de 9 anos, levantou e falou: Projac, eu quero aceitar Jesus e é hoje. Eu amei, minha filha, Deus te abençoe. Quem mais, irmãos, quem mais aqui quer aceitar Jesus? E insistindo no apelo: Projac, eu quero aceitar Jesus hoje. Amém, Alane, você já aceitou Jesus. Alguém mais aqui quer aceitar Jesus? Projac, eu quero aceitar Jesus hoje. Eu sei que você não faria isso, né? Se você fosse pregar numa conferência e aceitasse aí, 50 crianças aceitassem Jesus e nenhum adulto, você ia voltar lá na ordem dos pastores e dizer assim: meus irmãos pastores, fui pregar numa conferência hoje, 50 crianças aceitaram Jesus. Será? Será que a sua atitude seria diferente da minha? Mas eu, mesmo ali naquela incredulidade que às vezes a gente tem, mesmo trabalhando e vendo Deus agir, a gente custa para entender Deus, né? Eu orei com a Alane e falei: olha, terça-feira você vai estar lá no estudo bíblico na igreja, no templo. Nós tínhamos o hábito do evangelismo ser de casa, em casa, e o discipulado no templo. A Alane chegou e ela tinha uma vontade muito grande de conhecer as coisas de Deus. A gente ficava sentado na porta do templo esperando os demais chegarem. E a Alane tinha algo diferente na vida dela. Mesmo com seus 9 anos, ela queria aprender as coisas de Deus, ela memorizava versículos, ela aprendia, ela fazia perguntas. E eu me lembrei de quanto Deus falava comigo ainda na infância. Eu fui chamada para o campo missionário com 9 anos de idade, num acampamento de mensageiras do rei. E a Alane me perguntou: Projac, o que você veio fazer aqui na Bahia? Por que você não mora mais no São Paulo? Eles falavam no São Paulo. E eu contava para ela, porque Deus havia me mandado para lá. E a Alane dizia: um dia eu também vou ser amarelinha, que é alguém vestido camisa amarela evangelizando. A igreja foi crescendo, porque estávamos trabalhando na plantação da igreja. E a Alane crescendo junto conosco, dando testemunho, levando suas irmãs à igreja e falando em casa aquilo que ela havia conhecido de Jesus. Ela foi batizada com 11 anos de idade, porque ela deu uma declaração pública da sua fé em Jesus. 3 anos depois, a gente já estava quase no nosso período final no campo missionário, treinando líderes, porque tínhamos aberto pontos de pregação, frentes missionárias nos povoados da cidade. E precisávamos de líderes, então estávamos formando os líderes, aqueles primeiros novos convertidos já capacitando-os para que pudessem ganhar outros. E dentre os muitos cursos, nós fomos dar um curso de homilética. Evidentemente, a gente não ia dar profundidade de hermenêutica, apologética, né? E exegese e tanta coisa. A gente queria dar alguns princípios básicos daquelas pessoas simples, semi-analfabetas, que pudessem, com o jeito delas, ganhar outros e ensinar outros a palavra de Deus. E dos 16 alunos que nós tínhamos, chega a Alane e fala assim: Projac, eu posso aprender esse negócio de homilético? E aí eu falava: não é homilético não, é homilética, a arte de pregar, a arte de falar e ensinar a palavra de Deus. É isso mesmo aí, Projac, eu quero aprender esse negócio de homilético. Ela nunca aprendeu a falar homilética, mas ela aprendeu a extrair do texto as verdades da palavra de Deus. 4 meses estudando a Bíblia, dando dicionários para eles, ensinando. E na formatura tem que ter um trabalho de conclusão de curso. E o trabalho dessa turma era pregar no culto da igreja. E eu fiz a escala
e coloquei lá algumas pessoas nos domingos e coloquei a Lani para pregar num culto de quinta-feira. E aí chega ela, parecia a avó dela em mirim, né, em miniatura. Chega ela com a mãozinha na cintura e fala assim, deixa eu colocar aqui no microfone: ó, Projac, a senhora acha que Deus não fala com criança não, é? Eu falei: acho, Deus fala com as crianças e fala através delas. Ah, é? E por que me colocou para pregar numa quinta-feira que tem pouquinha gente e não domingo à noite que tá assim? Campo Missionário ensina. Pastores, vamos passar um tempo no campo missionário. Líderes, vamos passar um tempo no campo missionário. Para a gente lapidar a nossa forma de ver o agir de Deus. E eu fiquei com vergonha, porque eu estava na minha atitude falando exatamente o contrário daquilo que eu estava ensinando. Eu disse: Alane, você me perdoe, mas tinha muita gente, 16 alunos, prega nessa quinta e depois eu vou deixar você pregar no culto de domingo. A Alane pregou a oração do Pai Nosso sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ainda tinha descoberto no dicionário que esmorecer é não desanimar. E ela falava isso para os irmãos: não desanime de orar. Se você está orando, não desanime. E eu, daquele dia, eu vou confessar para os irmãos quanto Deus falou comigo. A gente estava construindo o templo. Eu não sei quem inventou esse negócio que missionário tinha que construir templo, porque missionário não é arquiteto, engenheiro, nem muito menos pedreiro. Mas a gente teve que construir o templo, porque o campo necessitava disso. Irmãos, construir templo sem dinheiro é um problema. Às vezes a fé falha. E Deus falou comigo naquele dia com a Alane: ora, não desista. Lá pelo meio da mensagem ela disse o seguinte: e eu estou orando há muito tempo por algo que Deus ainda não me revelou e não me abençoou. Mas eu vou continuar orando sem esmorecer. E eu lá com meus botões pensei: o que essa menina tem que estar orando, né? Tanto tempo assim, que tanto tempo é para ela. Isso foi em março, a gente terminou o curso de homilética em março. Em julho, ela chega para mim e diz assim: Projac, mãinha quer estudar a Bíblia. E eu falei para ela: então, Alane, quem vai ensinar a Bíblia com a sua mãe é você. Ó, Projac, eu não sei estudar a Bíblia não. Sabe sim, porque agora você é formada em homilética. Peguei uma irmã adulta, a irmã Jaciara, coloquei com a Alane e falei: olha, irmã Jaciara, a senhora fica em silêncio, deixa só a Alane ensinar. Se ela der uma erradinha em alguma coisa, a senhora ajuda, mas deixa a Alane ensinar a Bíblia para a mãe dela. A Alane, já com seus 12 anos, na segunda lição do Evangelho de João, a Janilda, mãe da Alane, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Janilda era uma daquelas 12 pessoas de 3 anos atrás que não haviam aceitado Jesus, mas naquele dia ela aceitou Jesus. 15 dias depois, Janete, a irmã da Janilda, aceitou Jesus. E a Alane tem algo especial que Deus colocou nela. Quando a mãe dela aceitou Jesus, ela disse o seguinte: maninha, pastor vai perguntar domingo na igreja quem quer aceitar Jesus. E a senhora vai à frente aceitando Jesus. E a Janilda disse: vou não, que eu tenho vergonha. A Alane falou: e é? Pois a Bíblia diz que Jesus, quem se envergonhar de Jesus aqui na terra, Jesus vai se envergonhar lá no céu. Então, se a senhora não quer passar vergonha na frente de Jesus, é melhor levantar a mão logo, viu? E foi assim, irmãos. No domingo, Janilda entregou a vida a Jesus. Ano passado, eu já estava no Rio de Janeiro, recebi uma foto da igreja que lá ficou. Era uma celebração de um grupo de oração. E lá estava a Alane, Janilda, sua mãe, Janete, sua tia, Analine, sua irmã mais velha, Analice, sua irmã mais nova, e a sua avó Olga. Uma família que foi alcançada por Jesus por meio de uma criança. Agora, nós não usamos as crianças como isca. Nós apresentamos Jesus às crianças para que a vida dela seja transformada. E quando a vida dela é transformada, ela testemunha aos outros de Jesus. Por isso nós não podemos nos calar as crianças. Nós não podemos calar o Evangelho para as crianças. Precisamos apresentar o Evangelho de forma clara, simples, para que as crianças tenham a oportunidade de responder o apelo. E quando elas respondem, elas são capazes de levar outros a conhecer Jesus. Pode ir em frente. Qual é a nossa motivação? Era a motivação do profeta Isaías e deve ser a nossa motivação. Por amor ao Paraná, por amor à sua cidade. Você precisa levar o Evangelho de Jesus. E amor se expressa por meio de atitudes. Posso contar para você da Natália, que eu conheci no meu primeiro campo missionário há 15 anos atrás, que aceitou Jesus aos 6 anos de idade e disse: eu vou ser missionária um dia. Natália levou sua mãe Fátima,
seu pai José Carlos a conhecer Jesus. 15 anos depois, Fátima e José Carlos são líderes do Ministério da Família na Igreja Batista Memorial em Serra Negra, no Circuito das Águas Paulista. Fruto do trabalho missionário. Natália, que aos 6 anos de idade dizia que ia ser missionária, hoje está no Palavra da Vida, no seminário, se preparando para cumprir a missão que Deus deu a ela. Por amor, Deus tem nos abençoado a falar de Jesus às crianças. Julho de 2013, 15 dias atrás, durante uma trans, um menino veio à EBF, no meio da trans, lá em Sorocaba. Um menino muito agitado, barulhento, bagunceiro. Estava ali junto com os outros, dando trabalho, mas estava ali. 7 anos de idade. Ele saiu da EBF, foi embora para casa. No meio do caminho, ele foi atropelado e faleceu. Isso trouxe uma tristeza enorme para a equipe da trans. Eles choraram, porque eles disseram: nós não olhamos para o menino e não demos atenção a ele. Vimos que ele era bagunceiro e que precisava de algo mais, e nós não demos o algo mais. Quarta-feira, Rio de Janeiro, Morro da Mangueira, favela carioca, prédio abandonado do IBGE, missionários Wagner e Eliane, projeto de evangelização de crianças no Morro da Mangueira. Uma menina de 12 anos, Jennifer, estava lá no prédio do IBGE. O projeto acabou 5 e pouco da tarde, ela foi embora, subiu no prédio, caiu da janela e faleceu. 12 anos de idade. Nossas crianças estão morrendo. Nossas crianças são vítimas de violência. Nossas crianças são vítimas de abuso. E o que nós estamos fazendo por amor a elas? O que nós estamos fazendo por amor às crianças paranaenses? Nós não podemos criar o nosso reduto dentro da igreja e achar que já estamos cumprindo a nossa missão. Nós temos milhares de crianças nas ruas do Paraná que precisam conhecer Jesus. Por amor, precisamos levar Jesus a elas. Pode ir em frente. Até quando o profeta deveria agir assim? Até que a vitória brilhe como o sol, a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Quero que daqui a 7, 10, 15 anos, ouvir falar que o Paraná é um povo evangelizado, porque as crianças de hoje foram alcançadas. O maior campo missionário, o campo missionário mais fértil, está entre os 4 e os 14 anos. E se você quer que o Paraná brilhe como a luz de uma tocha acesa, é preciso levar as crianças a conhecer Jesus hoje. A igreja de daqui a 10 anos está determinada naquilo que nós fizermos hoje. Vamos lá? E caminhando para o final, o que nós precisamos fazer? A evangelização discipuladora. Não é só fazer uma EBF, a criança aceita Jesus e acabou o nosso trabalho. Inicia-se o discipulado, o aprofundamento. Precisamos cumprir isso. A base geral em que a iniciativa 414 está fundamentada é a evangelização discipuladora. Alcançar, aprofundar, agregar e aperfeiçoar. A oração é a oração que muda tudo, é a oração que transforma. E as atitudes que vêm por meio da oração. E aí, na parte final, as nossas ferramentas. Quais são as nossas ferramentas? O Paraná recebeu 300 mil revistinhas como essa. A gráfica David Cook, que é uma das grandes gráficas americanas, se não uma das maiores, em parceria com a Junta de Missões Nacionais, investiu $1 milhão para produzir 10 milhões de revistinhas como essa, apresentando a pessoa de Jesus. Fizemos a distribuição em 3 etapas. As primeiras convenções, Carioca, Fluminense e Paulista. A segunda etapa, as convenções do Sudeste, que estavam restando, e também aqui do Sul. E agora a última etapa, as convenções do Nordeste. Essas revistinhas são gratuitas. Você que é membro de uma igreja no Paraná, você pode e deve pegar a sua revista, a quantidade que você precisa, e isso vai servir para você como uma ferramenta. Não quer dizer que é a única, existem várias, mas essa ferramenta é uma revistinha em quadrinho, uma linguagem que fala para as crianças já alfabetizadas a respeito da vida de Jesus. E o melhor, é gratuito, é de graça. Tem 300 mil revistas no seu estado de graça para você levar para a sua cidade.
Procure a Convenção Paranaense e pergunte, olha, como é que eu posso levar para a minha cidade, para a minha igreja? Desenvolva projetos de evangelização, aonde as crianças estão. Temos outras ferramentas de missões nacionais, folhetos, estudos bíblicos, materiais de campanhas de evangelização. Pode ir em frente, você vai encontrar muitos. Queremos incentivar você a desenvolver projetos que vão alcançar crianças onde elas estão. Nas pediatrias, nos lares, nas escolas, nos lugares onde as crianças estão, em instituições e projetos sociais. Pode ir em frente. Envolver adultos na intercessão pelas crianças e ensinar as crianças a orar pelos adultos e pelas crianças também que não são alcançadas. Promover campanhas anuais de evangelização. Estabelecer projetos de evangelização onde há zonas assoladas pelo crack. Nós não podemos fechar os olhos, precisamos trabalhar na prevenção. Criar novos sonhos para que as crianças com sonhos perdidos não vá para as drogas, mas mostrar para elas que sonhos são possíveis. E quando Jesus está conosco, uma nova vida é possível e uma vida que não é envolvida com as drogas. Precisamos trabalhar, irmãos, enquanto é cedo, enquanto podemos. E aí está o nosso contato depois, se você quiser entrar em contato conosco, obter mais informações. Mas eu quero finalizar a minha palavra nessa manhã, dizendo o seguinte, que o mundo mudou. As pessoas mudaram. É preciso mudar a forma de anunciar o Evangelho. Mas a mensagem, ela não mudou. É necessário que nós apresentemos a única forma de uma pessoa conhecer a Deus, que é por meio de Jesus. Use o que você tem e o que você é, para que as crianças conheçam o Senhor. Leve a mensagem para que Alanes, Natálias, Jaquelines e Danielis conheçam a Jesus. Quantas precisam conhecer Jesus? Volte para a sua igreja. Use uma ferramenta como essa gratuita. Eu trabalhei em campo missionário, eu sei que às vezes material é difícil a gente adquirir. A sua convenção custeou o frete de São Paulo a Curitiba desse material. Está lá. É só você pegar. Você tem todos os recursos na mão. Só precisa fazer. Simplesmente faça o que você tem que fazer. Leve Jesus à nova geração. E leve a nova geração a Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu quero convidar os pastores nessa manhã a olharem para as crianças da sua igreja como seu rebanho também. Baixe sua cabeça e ore. EBF, Escola Bíblica Dominical, culto infantil não é tarefa das irmãs da sua igreja. É sua tarefa como líder. Eu quero desafiar os líderes, os educadores, que levar as crianças ao conhecimento de Jesus começa apresentando quem é Jesus. Não adianta a gente trabalhar nas questões doutrinárias se o básico não foi feito, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Precisamos rever nossos conceitos, nossos métodos, nossas ferramentas. Peça a Deus, Senhor, me dê estratégias, me dê projetos, me dê sonhos, me dê alegria de ver novas histórias sendo escritas. Estamos indo para a primeira trans, crianças, lá na ilha de Marajó. 12 horas de barco, 4 horas de avião. Para quê, irmãos? Para que naquele lugar onde não vai ninguém, possa chegar alguém que fale de Jesus. Mas os voluntários talvez não cheguem na sua igreja, no seu bairro, mas você já está lá. Você é o missionário, a missionária, o mensageiro para as crianças da sua casa, da sua família, da sua vizinhança, do seu bairro, da sua cidade. Ensine as crianças a respeito de Jesus. Fale a elas que apesar de dados estatísticos ser tão terríveis com relação à infância, há um Deus no céu todo-poderoso, um Deus supremo, absoluto, soberano, que ama as crianças e que se fez carne e habitou entre nós nascendo como uma criança, que abriu os braços e disse: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Deus ama as crianças, Deus ama os bebês, Deus ama as pessoas e Ele quer salvá-las por meio da nossa vida. Ele quer salvá-las por meio de mensageiros que possam dizer: eu amo e eu vim em carne e osso na pessoa de Jesus por amor a vocês. O amor se expressa por atitudes. Deus tomou atitudes e nós vamos tomar atitudes que transformem vidas,
que transformem as crianças. Pai, te agradeço por poder estar aqui e por poder compartilhar as alegrias do campo missionário, mas poder também compartilhar os desafios da nossa nação brasileira. Senhor, tem misericórdia das crianças do nosso Brasil, crianças vítimas de violência, de abandono, de exploração, de negligência, crianças que são vítimas de ensinamentos contrários à Tua palavra e à Tua santidade. Salva as crianças do meu Brasil, Pai. Salva as crianças do Paraná. Que as crianças do Paraná creiam no Senhor e creiam em Jesus. Dê a elas a oportunidade de conhecerem a Tua glória por meio de servos Teus que não vão descansar e não vão desanimar enquanto elas não Te conhecerem. Levanta, Deus, no meio de nós, servos e servas Teus, dispostos a anunciar às crianças o Teu amor. Que entendam, Deus, que trabalhar na evangelização de crianças não é um ministério menor, mas é um ministério glorioso também, porque o Senhor também ama as crianças. Em nome de Jesus, muda a história do Paraná, levantando, Deus, uma nova geração, uma geração que ame o Senhor, uma geração que seja fiel ao Senhor, uma geração que glorifique o Teu nome e que proclame que Jesus Cristo é o Senhor. Pois é em nome dEle que nós oramos. Amém. Deus abençoe os irmãos. O material está todo aí disponível. Se você quiser, você está autorizado a levar.